Olá, eu sou o pastor Luiz Augusto e eu quero compartilhar com você uma porção da palavra de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do verso 24 até o verso de número 27. A palavra do Senhor diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, correram rios e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, caiu, e foi grande a sua queda. Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. Amado, querido ouvinte da palavra do Senhor, o texto referido, o texto que nós lemos, ao qual o evangelista Mateus está trazendo para nós, ele está nos referindo a algo que Jesus falou, se referindo a ouvir e praticar a sua palavra. Eu quero que você entenda que o Senhor fala de dois tipos de alicerce, dois tipos de cristãos, dois tipos de discípulos, dois tipos de servo. Jesus está falando do prudente e do não prudente, do sensato e do insensato. Interessante que eles têm algo em comum. Os dois ouvem a palavra. Os dois escutam o ensinamento. Os dois estão diante do Mestre, ouvindo as suas diretrizes, as suas direções, os seus ensinamentos. Outra coisa que eles têm em comum é que sobre eles sobrevém a mesma coisa. Sopram ventos, vem rios, cai a chuva, mas o resultado final é diferente para os dois. Por quê? Porque além dos dois ouvirem juntos, eles têm atitude diferente com aquilo que eles ouvem. Então eu quero que você entenda o seguinte, meu amado e minha amada, eu quero que você entenda o seguinte, meu querido, minha querida, não é o quanto você ouve ou o quanto você sabe da palavra de Deus que vai fazer diferença na sua vida. Quando soplarem os rios, quando encherem, quando os ventos vierem fortes, quando a chuva cair abundante, o que vai fazer diferença na sua e na minha vida, além de ouvir a palavra, é praticar a palavra. Porque quando eu pratico aquilo que eu estou ouvindo, eu estou construindo sobre a rocha. Quando eu estou construindo sobre a rocha, quando estou edificando sobre a rocha, eu estou colocando a minha edificação, a minha construção sobre uma base sólida. Ainda que soprem ventos, ainda que os rios subam, ainda que a chuva caia abundante, depois que tudo isso passar, a minha construção, a minha casa, a minha vida permanecerá de pé, porque eu construí em cima de um alicerce firme. E isso se faz quando você ouve e pratica a palavra, não só quando se ouve. Sabe, nós vamos ao culto, nós adoramos ao Senhor, nós choramos, nós nos derramamos na presença de Deus, e o pregador vem, usado por Deus, ministra um sermão abençoado, uma palavra tremenda, e nós saímos empolgados, nós saímos eufóricos, comentando: que palavra, Deus falou comigo, Deus me disse algo, Deus mexeu no meu interior. Mas dormimos e acordamos no outro dia e não vivemos e não praticamos aquilo que o Senhor está nos ensinando. Se você prestar atenção, Jesus está finalizando o Sermão do Monte. E no Sermão do Monte, começou no capítulo 5 de Mateus, ele começa a falar: bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra.
Ele vai falando um monte de coisa. Ele vai dando o modo de viver. Ele vai falando a sua palavra. Quando alguém te perseguir, ore por ele. Ore por aqueles que te caluniam. Perdoe, ame, ajude. Ele está falando disso, aqueles que ouvem essas minhas palavras. Que palavras? Essas que ele ensinou e ministrou no Sermão do Monte. Pega lá depois a sua Bíblia, querido. Abre Mateus capítulo 5, leia o capítulo 5, capítulo 6 e o capítulo 7. E você vai ver em quais palavras Jesus está se referindo, ou às quais ele está se referindo. Ele está dizendo, querido, de palavras que eu e você temos que praticar, e quando nós praticamos ela, não só ouvimos, não só achamos bonito, não é só ensinar as pessoas com palavras, dizendo lá está escrito, Jesus falou isso, faça aquilo, não, é ensinar fazendo, é ensinar praticando, principalmente em casa, pais, porque a palavra do Senhor diz, ensina a criança no caminho que ela tem que andar. É andar com ela no caminho, é viver aquilo que ela precisa viver como exemplo. Se ela tiver você como exemplo, mãe, se ela tiver você como exemplo, pai, porque você pratica, porque você faz, ela vai fazer também, você está indo com ela. Não adianta mandar a sua filha para a igreja, cultuar, adorar, ou para um estudo bíblico e você não ir. Não adianta você mandar a sua filha, o seu filho para a escola dominical e você não ir. Não adianta você mandar o seu filho, a sua filha participar disso ou daquilo na igreja se você não participa de nada. Você percebe como é? Então Jesus está dizendo, aqueles que ouvem essas minhas palavras, praticam, eu vou compará-lo como aquele edificador que edifica corretamente, que constrói a sua casa sobre a rocha. Os ventos soprarão fortes, vão vir, as chuvas vão cair abundantes, elas virão. Os rios vão encher, vão transbordar, mas tudo vai passar. E quando tudo passar, a casa dele permanecerá de pé. Mas aquele que é imprudente, que ouve as palavras, que até se alegra, que acha bonita, mas não as pratica. Vou compará-lo ao construtor imprudente, que constrói sobre a areia, e quando vem a chuva, quando os rios enchem, quando o vento sopra forte e passa, a casa dele cai, porque não está edificada. Eu quero orar com você, que nós possamos edificar a nossa casa, a nossa vida espiritual, a nossa família, em cima da palavra, praticando a palavra e aplicando os princípios bíblicos no nosso lar e na nossa vida. Porque se cada um fizer o seu papel, muita coisa vai mudar na sociedade. Pai, eu quero louvar o teu nome e bendizer ao Senhor nessa hora. Muito obrigado, abençoa o meu irmão, abençoa a minha irmã. Espírito Santo nos ensina a construir sobre a rocha, a ouvir e a praticar a palavra do Senhor. Nos orienta, nos guia, nos toma pela mão e nos leva pelo seu caminho e nos orienta a viver conforme a vontade que agrada ao Senhor, em nome de Jesus. Beijo no seu coração, meu irmão, minha irmã. Deus te abençoe rica e poderosamente.